Dizer isso soa muito forte, mas sim, uma recessão, ou seja, uma crise econômica, é totalmente inevitável e até mesmo necessária, se não quisermos que tudo exploda. Na verdade, boas notícias de emprego neste momento são terríveis para os mercados. Mas por quê? Bem, este vídeo trata disso. Hoje veremos por que haverá uma crise econômica em 2024, porque é necessário que isso aconteça para que nossa economia desfrute de boa saúde a longo prazo. Veremos também como chegamos a este ponto e, acima de tudo, o que podemos fazer individualmente para nos protegermos em uma crise dessas características. Vamos começar vendo como tudo começou. A crise de 2008 atingiu duramente muitos lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Para nos recuperarmos dessa tremenda crise, os bancos centrais reduziram as taxas de juros, levando-as muito perto de zero e até mesmo tornando-as negativas. O que isso significa? Bem, os bancos centrais pensaram que ao fornecer dinheiro quase de graça para empresas e cidadãos, eles começariam a investir e consumir, de modo que a economia começasse a se reativar novamente. O funcionamento era simples. Os bancos centrais imprimiam dinheiro em grande quantidade e os consumidores e empresas começaram a gastar. Indústrias como construção, turismo e grandes empresas de tecnologia se beneficiaram, pois os consumidores finalmente tinham dinheiro para gastar novamente. As empresas também puderam investir em novas máquinas, construir novas fábricas, alocar mais dinheiro em marketing e contratar mais pessoas. Todo esse influxo de dinheiro fez com que muitas empresas crescessem exponencialmente no mercado de ações. De repente, todo mundo queria investir nas grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook ou Apple, enquanto outros investidores, ansiosos por correr riscos, optaram por modelos de negócios mais arriscados, como a Tesla, que em 2018 ainda não estava lucrando. Alguns investidores também se aventuraram em ativos ou negócios que não tinham uma base sólida, como muitas criptomoedas. Os bancos centrais começaram a perceber a situação. A farra econômica global estava saindo do controle com toda a impressão de dinheiro, e os preços estavam subindo alarmantemente. Era necessário fazer algo para evitar o superaquecimento da economia. Então, os bancos centrais, incluindo a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, não hesitaram em aumentar as taxas de juros para conter a situação. Aumentar as taxas de juros é uma opção inteligente quando a economia está superaquecida, pois se as pessoas e empresas têm que pagar juros mais altos em seus empréstimos ou hipotecas, é provável que pensem duas vezes antes de pedir dinheiro emprestado. Se as pessoas não estão pedindo empréstimos, a economia desacelera, pois há menos investimento em novas fábricas, casas e carros. O aumento das taxas funcionou. A economia parecia estar em boa forma, sem estar excessivamente superaquecida. No entanto, chegou março de 2020 e tudo virou de cabeça para baixo. Sim, em questão de poucos dias, o coronavírus assumiu o controle do planeta e paralisou as economias de quase todo o mundo. Quase da noite para o dia, apenas as empresas essenciais para o funcionamento do país podiam operar. O turismo secou, a indústria hoteleira fechou e milhões de negócios sofreram de uma forma ou de outra. Diante dessa situação, os governos e bancos centrais tiveram que agir, ou uma catástrofe humanitária estava a caminho. Desta vez, a missão era manter a economia mundial à tona, mesmo que de forma artificial, até que a situação fosse resolvida. E como fizeram isso? Muito simples, inundando a economia com dinheiro, como aconteceu em 2008. Os governos responderam à crise anunciando grandes programas de gastos públicos. Por exemplo, a União Europeia anunciou o fundo Next Generation, que não passava de um investimento de 750 bilhões de euros para enfrentar as consequências da pandemia. Os Estados Unidos também lançaram vários planos de gastos públicos, como um plano de infraestrutura de 550 bilhões de dólares. No entanto, é claro que esse dinheiro tinha que vir de algum lugar. E, acima de tudo, tinha que ser muito, mas muito barato.
Além disso, as economias precisavam que, mesmo com as pessoas em casa ou com muitos setores da economia paralisados, as pessoas continuassem consumindo e as empresas investindo. Tudo isso só seria possível imprimindo dinheiro com taxas de juros muito baixas, a ponto de serem negativas. No início, a estratégia funcionou bem, tanto para os bancos centrais quanto para os governos. As economias, gravemente afetadas pela Covid-19, conseguiram se recuperar em tempo recorde e os mercados se recuperaram em apenas 6 meses desde o início da pandemia. No entanto, injetar tanto dinheiro em uma economia global que já apresentava sinais de superaquecimento resultaria em consequências futuras. A farra de dólares e euros impressos durante a pandemia e injetados maciçamente no sistema levaria a uma grande ressaca na forma de inflação, ou seja, aumentos de preços. No entanto, esse não era o único motivo pelo qual os preços estavam subindo. Estávamos prestes a testemunhar a tempestade perfeita. Já vimos as políticas monetárias expansionistas, ou seja, a redução das taxas de juros e a impressão de dinheiro como uma das razões pelas quais os preços subiram. Agora, vamos ver as outras duas grandes razões. A segunda razão foram os gargalos na cadeia de produção. Explicando isso, muitas indústrias viram sua produção interrompida durante a crise da Covid-19. Por exemplo, muitas minas foram fechadas, seja porque seus trabalhadores adoeceram, seja porque as autoridades nacionais não permitiram que os mineiros fossem trabalhar, resultando em escassez de minerais estratégicos. O mesmo aconteceu com os portos chineses, que ficaram bloqueados devido aos fechamentos e confinamentos. Também houve uma série de secas e inundações que causaram escassez de alimentos em nível global. O problema da escassez é que, quando algo fica em falta, os preços sobem. Para ilustrar isso, vamos dar o exemplo de um mineral que começou a escassear nos mercados internacionais: o silício. À medida que o preço do silício subiu, o preço dos fertilizantes também aumentou, resultando no aumento do preço de alguns alimentos. Com o aumento do preço do silício, os preços das janelas e produtos básicos na construção, como a silicone, também subiram. Todos os microchips são feitos de silício. Então, o aumento do preço do silício também elevou os preços dos microchips, o que, por sua vez, aumentou o preço de todos os produtos eletrônicos. Enfim, foi uma verdadeira loucura. E quando parecia que as coisas não poderiam piorar e que a crise de inflação causada pelo aumento dos preços era inevitável, surgiu a terceira razão pela qual os preços subiram: a guerra entre Ucrânia e Rússia. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os países ocidentais impuseram uma série de sanções à Rússia, muitas delas destinadas a dificultar a exportação de petróleo e gás natural. O problema é que o próprio Ocidente era quem comprava esse petróleo. Da noite para o dia, o gás e o petróleo ficaram mais escassos no mercado internacional. Como resultado, os preços do petróleo, gás e, portanto, de toda a energia dispararam, causando ainda mais inflação, uma vez que o transporte tornou-se mais caro e toda a indústria que depende dessa energia em seu processo produtivo passou a operar a um custo maior. Além disso, uma parte significativa dos cereais consumidos em todo o mundo provinha das terras férteis da Ucrânia, que deixou de ser exportada por várias semanas. Assim, a tempestade perfeita estava aqui e a inflação disparou para mais de 9% nos Estados Unidos e mais de 10% na zona do euro, ou seja, a inflação atingiu níveis não vistos em 40 anos. Foi assim que chegamos ao início do verão de 2022, com a inflação em um pico alarmante. Os governos e bancos centrais tiveram que tomar medidas. O que fizeram? Bem, como a guerra entre Rússia e Ucrânia não parecia estar perto do fim, os países importadores de energia, como os da União Europeia, começaram a buscar alternativas ao gás e ao petróleo russos. Eles tentaram reduzir o consumo de energia, promoveram energias renováveis e até estabeleceram um limite para o preço do barril de petróleo russo. Até o inverno de 2022, na Europa contribuiu com temperaturas extremamente altas. Isso melhorou apenas os dados de inflação relacionados à energia.
Outro problema que tentaram resolver foram os gargalos na cadeia de suprimentos. Esses problemas não desapareceram completamente, mas com o tempo, muitos fornecedores conseguiram aumentar sua produção. As empresas acumularam estoques e a China pôde gradualmente reabrir sua economia e portos. Além disso, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos iniciaram planos para garantir o fornecimento de alguns componentes estratégicos. No entanto, tudo isso ainda é insuficiente. O maior problema que originou essa situação foi: grande parte da inflação é o resultado da grande injeção de dinheiro feita devido à pandemia de Covid-19. Bem, os bancos centrais não tiveram outra opção e realizaram um dos aumentos das taxas de juros mais agressivos da história moderna. Se você estiver pensando em comprar uma casa no Brasil, agora no início de 2024, as taxas de juros imobiliários irão triplicar em comparação com o início de 2023. E nos Estados Unidos, esse aumento é ainda maior, uma vez que as taxas de juros oficiais subiram de 0% para 4,5% em poucos meses. Agora, a pergunta que você provavelmente está se fazendo é se a fórmula mágica de aumentar as taxas de juros funcionou. Sim, mas o crescimento esperado foi reduzido um pouco e até mesmo vimos os primeiros grandes cortes de empregos por parte de grandes empresas, como a Meta Alphabet, a matriz do Google, ou a Amazon. É verdade que a inflação parece ter atingido o seu pico e está diminuindo gradualmente, mas ainda está em níveis muito elevados. Os trabalhadores demitidos estão encontrando emprego e a taxa de desemprego está nos níveis mais baixos do século. Isso significa que os trabalhadores ainda têm dinheiro para gastar. A recessão está resistindo a chegar e, portanto, é necessário desacelerar a economia ainda mais para reduzir a inflação. Como vimos, isso é feito aumentando as taxas de juros. Portanto, há uma curiosa contradição no momento. Para evitar que a inflação saia do controle, precisamos frear a economia um pouco. O problema é que quanto mais tempo demorar para frear, mais forte será necessário frear, o que aumenta o risco de uma grande crise. Até o momento, os bons dados de emprego não são uma boa notícia, pois exigem um freio maior do Banco Central, o que torna a bola da recessão ainda maior. O papel dos bancos centrais é encontrar um equilíbrio em que, através do aumento e da diminuição das taxas de juros, encontrem o equilíbrio perfeito entre crescimento econômico e inflação. Por isso, hoje em dia, as economias desenvolvidas precisam de um freio, uma pequena recessão para conter a inflação e permitir que a máquina do crescimento econômico seja reiniciada o mais rápido possível. Portanto, ninguém duvida de que a recessão vai acontecer em 2024. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Primeiro, é hora de controlar os gastos e não gastar dinheiro em luxos e extravagâncias. As taxas de juros estão muito altas no momento e, de acordo com o Fed, elas permanecerão assim pelo menos até o início de 2025. Então, não é o melhor momento para comprar um imóvel. No entanto, o lado positivo é que isso proporciona oportunidades de investimento a longo prazo. Lembre-se de que todo esse conteúdo é apenas informativo. O que estou compartilhando são exemplos e não recomendações de investimento. Antes de investir na bolsa, você deve realizar sua própria análise. Como mencionei, se a sua intenção é investir a longo prazo, pode ser interessante procurar empresas de qualidade que gerem lucros, tenham grandes vantagens competitivas e estejam com preços atraentes. Empresas como Meta Alphabet, Nike ou PayPal sofreram grandes correções sem comprometer suas vantagens competitivas e não têm dívidas. É importante manter essas grandes empresas no radar e observar se o mercado oferece preços atraentes em algum momento. No entanto, se o objetivo for aproveitar a recessão, é importante considerar que tipo de empresa se beneficiará com a recessão. Nesse caso, devemos nos voltar para as chamadas empresas defensivas, que não sofrem com crises ou até se beneficiam delas. Como saber quais são essas empresas? Com senso comum e observando como diferentes empresas se comportaram em crises anteriores. A primeira empresa da qual vamos falar é a Home Depot, uma empresa que vende artigos para o lar, materiais de bricolagem, ferragens e produtos desse tipo.
A Home Depot se saiu muito bem em crises anteriores e faz muito sentido quando as pessoas perdem seus empregos, percebem que a economia não está indo bem ou quando os preços dos imóveis estão subindo. As pessoas optam por não comprar uma casa e preferem reformar a delas para o que precisam dos produtos oferecidos pela Home Depot. Outra opção é o Walmart, uma empresa de grandes lojas de departamentos dos Estados Unidos que gosta de competir com preços baixos, tornando-a uma escolha popular em momentos de crise, quando as pessoas monitoram cada centavo que gastam. Além disso, o Walmart vende produtos essenciais, como produtos de limpeza, roupas e eletrônicos básicos, que as pessoas continuam comprando, não importando o quão severa seja a crise. Na verdade, o Walmart mal sentiu a crise de 2008 ou a do Covid-19 em 2020. E por último, temos a McDonald's, a rainha dos hambúrgueres. A empresa americana continuou a expandir-se para novos mercados e continua abrindo lojas em cidades médias e pequenas. Talvez esse caso não seja tão óbvio, mas o McDonald's se saiu muito bem em crises anteriores, já que seus estabelecimentos substituem restaurantes mais caros em tempos de crise. Seu serviço é suficiente para proporcionar entretenimento e uma experiência agradável, enquanto são acessíveis o suficiente para que a maioria das famílias possa se dar ao luxo, mesmo em momentos de crise. Essas são 3 ideias de investimento que compartilho com você. Mas lembre-se de que é importante fazer sua própria análise antes de investir. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para nos ajudar a crescer esse canal, pois o sucesso dele só depende de você.